antigamente ele tinha algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, você já falou, inclusive num dos seus livros, a respeito de que carro de boi era emplacado. Tem mais alguma história que no seu ponto de vista seja curiosa, que hoje pra gente a gente olharia e falaria, ué, mas isso aqui acontecia? Como funcionava? Olha, você sabe que o início de qualquer cidade, de qualquer lugarejo, sempre tem coisa curiosa. Por exemplo, a prefeitura tinha uns 3 ou 4 pasto de fechar animais. Porque quando chegava visita aqui, ou autoridade, um agente importante, o prefeito ou o presidente da Câmara, geralmente é o presidente da Câmara, mandava soltar o animal do visitante lá num pastinho. Esse pastinho ele não pagava nada por ele e tinha água e comida e pasto para o animal, né? Como é que você reconhecia um rico antigamente, né, nessa época? Rico? Quando a pessoa era rica, quando tinha várias cabeças de gado, vários animais, como que era? Olha, o primeiro fator para conhecer uma pessoa que era rica mesmo é saber se ele tinha algum escravo. Escravo era muito caro. Os pais, quando a filha casava, ela não levava nada de casa, a não ser um enxoval, a não ser coisa de cozinha, a não ser um casal de escravo. Agora, os filhos, o homem, quando casava, esse ganhava terra, ganhava boi, ganhava vaca, para começar a vida. E dinheiro para montar uma casa lá, um retiro, uma fazenda qualquer, né? Há mais de 40 anos, você pesquisa a história de Jataí. Por que você decidiu começar a pesquisar a história? Eu não decidi, aconteceu naturalmente. O Dorival de Carvalho, quando entrou na prefeitura, ele me convidou para fazer parte da equipe dele. E eu fui para lá. E andando lá debaixo, no porão daquele prédio velho lá onde era a prefeitura, na Avenida Brasil, encontrei lá debaixo um monte muito grande, quase da minha altura, de papéis, livros, tudo manuscrito, jogado lá no chão, livro de leis, livro de decreto, jogado lá no chão. E eu, por acaso, peguei um envelope, abri, era um desenho do brasão do município, colorido a lápis, esse lápis que criança usa na escola, e um ofício, um texto muito bonito que Marconi Godoy enviou à Câmara de Vereadores. A carta tinha a data de 1928 e dizia no ofício que o desenho foi desenhado pelo Barão de Itararé. Eu fui saber quem é esse Barão de Itararé. Esse Barão de Itararé era um escritor, um jornalista daquela época, que vivia escrevendo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Era um tipo gozador, gozava nas autoridades com os textos dele, né? Ele desenhou e fez o desenho, a proposta do desenho, e mandou para Marconi Godoy. Marconi Godoy interessou pelo desenho e fez um ofício muito bonito e encaminhou para a Câmara de Vereadores para aprovar, e foi aprovado. Tanto é que nos impressos da Câmara, os impressos da Prefeitura, saía sempre esse brasão do município encimando os impressos, os ofícios, outros documentos lá da Prefeitura. Isso foi em 28. Lá para 42 ele já não aparecia mais nos impressos da Prefeitura. E que você achou esses documentos lá jogados de qualquer forma? Que fim levou esses documentos? Olha, eu acho que foram queimados, pelo menos parte dele. E aquele foi sumiu. Inclusive eu peguei um livro lá, um livro de termo de posse, desde do primeiro prefeito nomeado, que foi em 1930. Esse prefeito inaugurou o Carrinho do Prado e inaugurou esse livro. E esse livro, eu peguei ele lá tem Carvalhinho, tem Júlio Cunha, tudo assinando um termo de posse como prefeito de Jataí. Eu levei ele lá para a prefeitura, inclusive eu tenho a impressão que ele até hoje está servindo, que lá tinha até termo de posse do Fernando da Folha. Nós tivemos a Praça do Coreto, a Praça 28 de outubro, 24 de outubro. Tivemos praticamente o primeiro cemitério aqui dentro da cidade aqui de Jataí. Também a casa da cadeia, e que já não existem mais.
Você chegou a conhecer alguns deles? A cadeia eu conhecia, a cadeia foi derrubada em 63. 63. Você nasceu depois disso, mas eu já tinha nascido muito tempo, né? A cadeia era um... o Ministério da Educação teve, por solicitação do Zé Feliciano, que era deputado na época, solicitou do Ministério da Educação a vinda de um pessoal aqui do IFAM para poder analisar o prédio da cadeia para fazer o tombamento, e desse tombamento se criaria ali um museu regional. Então esse funcionário esteve aqui na época do prefeito Luziano de Carvalho e fez um relatório espetacular a respeito detalhou no relatório o que era o prédio, como é que ele foi construído, qual é a importância, o que aquela sala ali representava, o que aquele cômodo ali representava. Então, uma coisa muito interessante, né? Inclusive, Carlos Drummond de Andrade assinou um documento a respeito desse assunto. Carlos Drummond de Andrade era funcionário do Ministério da Cultura. Você estudou até que série? Documentado eu tenho o primário. Como é que você ingressou nessa carreira de escrever? Mas isso aí eu gosto muito de ler. E eu não gosto de ler, eu gosto de ler e observar a construção da frase. Isso é importante. Você quer aprender a escrever, você tem que ler bons livros. Eu li Machado de Assis. É a primeira indicação para aprender a ler, para aprender a escrever, ler Machado de Assis. Observa a construção das frases dele. E outros autores assim. Mas mesmo sem ter, vamos dizer, entre aspas, tanto estudo, você conseguia fazer essa... Não, eu fiz o primário e fui para Belo Horizonte. Minha mãe fazia de tudo para a gente estudar. Me mandou para Belo Horizonte, eu e um irmão mais novo meu, para estudar. Eu fui fazer o Madureza. Naquela época existia o Madureza. O Madureza é o ginásio num ano só. E eu fiquei devendo uma matéria de inglês. E terminou o ano, eu vim nas férias, eu cheguei aqui, encontrei a dificuldade financeira em casa e eu achei difícil ter que voltar e continuar pressionando meu pai, meus irmãos com dinheiro para poder estudar. Eu falei, não, eu vou trabalhar aqui. E passei a estudar, a trabalhar. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai mexia com fazenda, mas não ganhava dinheiro de coisa nenhuma, viu? E a gente vivia na dificuldade louca. A gente pegava o servicinho na rua aí para poder ajudar em casa. Todo dinheirinho que eu ganhava, minha mãe ficava com ele, né? Todo dinheirinho. Não tinha esse negócio de passear, não. Deixava só um pouco para você alugar bicicleta. Alugar bicicleta e ir no cinema uma vez na semana, uma vez no mês. Tinha cinema aqui? O cinema começou aqui em 39, velho.